Fala pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao Espaço Digital, um canal 100% voltado para tecnologia. E hoje aqui com um cenário diferente, eu sou o verdadeiro eremita, estou pegando uma carona aqui no set do meu diretor de vídeo aqui, que hoje está me ajudando. Rapidinho, só para deixar um recado, antes da gente partir para o que se destina a esse vídeo, tá? Hoje a gente vai partir para a instalação do Windows 11 no VMware Fusion, para equipamentos MacBook com processador ARM, que é o MacBook M1. Então, tudo que eu vou dizer aqui, segue na risca. Se você chegou nesse vídeo é porque te interessa, segue a risca, não pula nenhum passo. Eu vou deixar na descrição do vídeo os créditos com um amigo nosso lá de fora dos Estados Unidos, onde eu peguei lá o passo a passo com ele e fiz uma adequação, coloquei para o nosso ambiente, para algumas dificuldades que eu tive, talvez de entendimento, talvez não tenham ficado claras para mim. Eu acabei modificando algumas coisas. Então fica ligado, não pula nenhum passo, eu deixo bem claro, vai que você vai conseguir, vai ficar bom. E eu tenho na minha máquina também instalado um Debian, eu não tive nenhuma dificuldade para fazer, tá? Então eu vou mostrar no vídeo passado, nesse card que está aqui, ó, tem alguns detalhes que não tem necessidade de eu falar agora, mas reforçando mais uma vez, não pule nenhum passo do que eu vou mostrar aqui. Beleza? E aquele velho recado, se inscreve no canal, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. Isso ajuda bastante e eleva o hype do canal. A gente está chegando agora aos 204 inscritos. Muito obrigado você que confiou, você que tem acreditado na gente a produzir conteúdo de qualidade. Pegando um gancho rapidinho aqui, eu vou recompilar o conteúdo DevOps. Eu tenho já 4 ou 5 vídeos gravados no canal, mas eu vou recompilar, vou inserir mais algumas coisas relacionadas ao mundo DevOps, ao profissional DevOps, a ferramentas do mundo DevOps. Beleza? Vamos embora pro vídeo, galera. Obrigado aí. Vamos trabalhar. Eu tive um professor da faculdade que quando ele falava isso eu odiava. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Para começar, a gente vai vou dividir essa fase em algumas etapas, tá? Então nesse momento a gente vai concentrar o nosso trabalho aqui em baixar a imagem. Como é que a gente vai fazer isso? A Microsoft divulgou uma imagem, na verdade já é uma imagem de uma máquina Windows instalada, uma máquina preparada para arquitetura ARM, já pronta. Não é uma instalação onde você vai pegar uma ISO, vai fazer todo o processo de instalação do Windows, não. Isso daí, ela ficou muito fechada na parceria com o Parallels, que é um virtualizador que eu falei há 2 vídeos atrás e comentei no vídeo passado também, tá? Então, depois de muita pesquisa, eu peguei essa imagem e tentei descompactar pelo Parallels, tentei, enfim, fazer o possível, tentei modificar, não consegui fazer funcionar pelo VMware Fusion. Então, cheguei nesse site aqui. É um site open source, na verdade é uma API, né, onde ela recebe várias colaborações de Microsoft Insiders, e aqui eles disponibilizam as versões, tá? As builders, as versões de Windows 11 para arquitetura ARM. Então, eu peguei um passo a passo de um colega lá dos Estados Unidos, como eu tinha falado, e adequei para a gente fazer esse vídeo aqui e funcionou redondo. Porém, você tem que seguir passo a passo. Então, vamos lá. Acessar esse site aqui, UUDump, a gente vai fazer o download dos arquivos que vão baixar as imagens e depois você vai baixar o ISO. Então, são 2 passos. Primeiro, a gente vai aqui, ó, Latest Dev Channel Build, a gente escolhe essa opção, né, que é para usuário heavy, usuário rightly technical users, ou seja, usuários técnicos. A gente vai escolher aqui a arquitetura do processador, ARM64, que é o Apple M1. A gente clica aqui, foi. Beleza, a gente vai escolher essa primeira opção aqui, ó. Tá vendo aqui o Builder Number? Eu não fiz a instalação com esse builder aqui. Eu fiz já tem aí algumas semanas, então isso aqui é uma versão nova que saiu, mas não tem problema, você pode fazer com ela, tá? Eu tive alguns probleminhas, tentei baixar a versão que o nosso colega lá fez, não funcionou, depois eu descobri onde eu estava errando, eu não estava seguindo todos os passos. Então, vamos baixar essa builder aqui. Clicou aqui, beleza, aqui é só dar um Next. Aqui tem a versão, tá? Eu particularmente prefiro a versão em inglês, então Next. Beleza, aqui são as versões que você tem. Você tem o Pro e o Home, aqui a gente mantém isso, não precisa mudar. Se você quiser só o Pro, ok, eu deixei as duas. Beleza, aqui a gente vai desmarcar essa opção aqui, ó. Incluir o Update Windows Convert Only. Se você deixar isso aqui marcado, ele vai baixar somente a versão para Update.
e a gente quer fazer o download e converter para ISO. Então ele vai fazer o download já convertendo para ISO. Um detalhe, ele vai baixar uma pasta compactada com 3 arquivos, tá? São 3 scripts na verdade. Um é um script para Linux, é um SH, né, um shell. São 2, um para Linux e um para o Mac. E o terceiro é um executável, um CMD, que eles chamam de CMD, né, que é o prompt de comando. E o terceiro é um executável. A gente está fazendo o download numa máquina, no macOS. Então, o ideal seria que você fizesse através do script shell. Só que para você fazer isso, você tem que instalar algumas bibliotecas e alguns instaladores aqui no Mac. Um deles é o Brew. Você tem que instalar algumas coisas via Brew aqui no Mac. Isso dá um pouco de trabalho e eu acho que não cabe entrar nesse vídeo, ter esse tipo de trabalho aqui. Então o que eu fiz e eu sugiro a você que faça. Vê se você consegue, depois de baixar, uma máquina Windows, tá? Consegue uma máquina Windows, leva o executável para lá e executa. E baixa da máquina Windows o ISO, referente ao Windows 11 na versão ARM. Baixa pelo Windows, coloca no pendrive, tá dando 4.3 GB e aí você joga aqui numa pasta que eu vou mostrar depois, tá? Então vamos lá. Vamos criar o package, tá vendo? Ele já está baixando, ó, baixou rapidinho, a gente vai abrir. Vamos abrir. Ele já descompactou aqui, tá vendo? Ó. E ele tem alguns arquivos como eu tinha falado aqui, tá vendo? Ele tem um para Linux, é um shell, tá vendo? Extensão .sh. E tem esse cara aqui, que é um executável, que é onde você vai levar esse cara aqui junto com essa pasta. Ele tem alguns arquivos aqui, ó, onde ele vai baixar, ele vai começar a rodar um script na sua máquina, um executável com várias instruções. Não se assuste, é seguro. Eu fiz mais de uma vez, na verdade eu fiz na máquina do meu filho, naquela estação que vocês viram no início do vídeo, né? Pedi para ele executar para mim. Ele baixou o arquivo via Windows, colocou numa pendrive e aí, pai, toma aí. Ficou mais prático do que eu ter que entrar aqui, baixar o Brew, instalar algumas bibliotecas, dar um trabalho bem grande. Eu acho que não vale a pena até colocar isso aqui no vídeo, tá? Então eu baixei por uma máquina Windows, coloquei no pendrive e vim até aqui e consegui instalar com sucesso. Bom, pessoal, baixamos os arquivos, descompactamos. Próximo passo agora, nós salvamos lá, né? Salvamos vamos jogar sempre que você fizer o download da ISO, o ideal é que você jogue a ISO na mesma estrutura, no mesmo nível de pasta onde você vai criar o arquivo da sua máquina virtual. Então, o próximo passo agora, espero que vocês não estejam ouvindo a máquina de furar do vizinho aí. Vamos abrir aqui o VMware Fusion, eu vou deixar na descrição do vídeo o link com a versão do VMware Fusion que eu usei, onde você consegue obter um serial e um VMware Fusion licenciado apenas para usuário não avançado. Vamos lá, aí é procedimento simples, tá? Criar uma nova máquina virtual, customizada, escolhe a opção aqui Other 64 bit ARM, beleza? Criar um novo disco virtual, aí é next, né? Customize, aqui ó, é o que eu acabei de falar, é onde você vai criar a sua imagem na sua estrutura. Eu mantive no desktop. E dentro do desktop eu criei a pasta onde eu joguei a minha ISO. Então eu vou manter isso aqui. Vou escolher aqui o nome Windows 11. Né? Podia ter testado também, mas vamos manter o padrão. Salva. Beleza. Ele criou para você uma máquina virtual, como se fosse uma máquina física. Está aqui. Onde a gente vai instalar o nosso arquivo ISO. Tá? Onde a gente vai instalar o Windows. Só que aqui a gente vai ter que fazer algumas modificações no hardware. Por quê? Porque a Microsoft delimitou que o Windows 11 não pode funcionar com menos de 4 GB e algumas coisinhas mais aqui. Então a gente vai fazer umas alterações de hardware. Primeiro a gente vai mexer em processador e memória. Deixa eu voltar aqui que a gente clica aqui, ó, processador e memória. Vamos colocar 2 núcleos, 2 cores para ele, que é o mínimo, né? Aqui vamos colocar 4 GB de RAM. Bom, se você está colocando 4 GB, então subentende-se já que você não vai poder fazer, não é legal que você faça uma instalação dessa tendo 2 GB físicos na sua máquina. O ideal é que você tenha pelo menos 8 GB, tá bom? Para você usar metade aqui. No caso, a minha máquina tem 16, então tá sobrando aqui. Vou voltar para cá para o show. Agora a gente vai mexer no hard drive. Aqui a gente vai elevar isso para aqui, ó. Eu coloquei 80 GB, tá? Eu acho que dá e sobra. A instalação tá dando
em torno de 22 GB, 20 GB. Advanced Options. A gente vai mudar aqui para o tipo de controladora Bus Type para SATA. Beleza, aqui a gente não mexe, então coloquei 80 GB, mudei para SATA o tipo de bus, né, de controladora, e vou aplicar para ele poder validar. Beleza, validou. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, vamos mandar ele conectar um DVD e vamos apontar aqui no DVD para o endereço onde você salvou a sua ISO. Quem está acostumado a instalar a máquina sabe do que eu estou falando. Na verdade a gente vai dar um boot, vai fazer com que depois a gente vai mexer na opção de boot selection da própria máquina e vai alterar, apontar o CD-ROM para inicializar a partir da imagem que nós baixamos. Então aqui, vou escolher a Disk Image, vou apontar aqui, a minha ISO já está aqui dentro, ó, tá vendo? Eu criei dentro do desktop, eu criei essa pasta Windows 11 ARM e aqui está a ISO que eu já baixei e aqui é a ISO que você baixou. Vou dar um Open, ele vai carregar, beleza, já está prontinho. Bom, feito isso, já posso começar? Não, ainda não. Agora tem um passo que a gente vai a fazer a alteração que eu tinha dito no início, que nós faríamos a alteração no arquivo de configuração aqui da máquina virtual. Vou vir aqui na máquina virtual atual, né? Vou clicar com o botão da direita e vou vir aqui, ó, Show in Finder. Ele vai abrir a localização onde está o arquivo de configuração, que é esse aqui. E aí ele vai me abrir, vou pedir para mostrar todo o conteúdo dos pacotes, mostrar conteúdo do pacote, que é tudo que tem dentro desse pacote aqui, ele vai mostrar. E a gente vai fazer uma pequena alteração aqui, ó, Windows 11 ARM X. A gente vai abrir com o editor de texto, o que você estiver usando. Eu peguei o mais simples que eu tenho aqui. E eu vou fazer a seguinte alteração. Nós vamos alterar essa linha aqui, ó, Guest OS, tá vendo aqui? A gente precisa alterar, tirar esse other daqui. O VMware ele não funciona com essa string. Você precisa modificar. Se você não modificar isso aqui, ele não vai funcionar. O pior é que eu ignorei esse passo e eu fiquei muito tempo batendo cabeça até concluir que o problema era esse. Então eu vou colocar aqui, por deliberação minha, Windows 11. Você só precisa tirar aquele other dali, tá? Beleza, alterei o arquivo, agora eu vou salvar. Pronto, agora eu já posso, salvei o arquivo de configuração, fecho. Já posso iniciar minha máquina virtual. Depois desse passo, a gente vai fazer um outro passo para poder funcionar. Siga exatamente o que eu estou falando. Vamos inicializar a máquina virtual, vamos lá. Máquina virtual subindo, ok, ele dá um errinho aqui. Aqui ele tenta inicializar pelo CD, mas essa máquina ela já cai direto na inicialização pela placa de rede. Ela vai levar um tempinho aqui. É óbvio que eu vou cortar o vídeo, daqui a pouco a gente volta já para fazer a alteração. Bom, voltando aqui. Por alguma razão ele não inicializa direto pelo DVD, tá? Isso aconteceu aqui na minha máquina. Na verdade é uma máquina que o VMware emula, então é como se fosse um setup de uma máquina qualquer. Então o que a gente vai fazer para poder mitigar isso? A gente vai excluir os outros dispositivos de boot. A gente vai excluir as interfaces de rede, vai deixar só DVD e HD, porque aí no próximo boot, se você tiver qualquer problema, precisar fazer um novo boot, uma nova instalação, você não vai ter mais esse negócio de ficar esperando a inicialização pela placa de rede, abortar e você entrar no setup. Então, eu vou vir aqui em Device Manager, eu vou vir aqui em Boot Maintenance Manager, e vou vir aqui em Boot Options. Em Boot Options eu vou deletar essas opções aqui, ó. Eu vou tirar essas três opções: Rede Network 1 e Internal Shell. Eu vou dar um commit, o F10 aqui não funciona. Beleza, ó. Se eu vou entrar lá de novo, tá vendo? Já deletou as duas opções, então ele só vai ter opção de boot pelo DVD e pelo CD. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui não tinha no vídeo original e eu precisei ralar um pouquinho, pode parecer uma besteira, mas para dar uma customizada nisso. Bom, saiu, ESC, continua, ele vai botar. Agora sim, você aperta o Enter e aí é uma instalação de Windows normal. Ainda assim, o Windows não vai inicializar, a gente vai precisar criar uma chave com 3 entradas no registro. Tá aí, ó, já subiu, tá vendo? Botou pela nossa imagem, pela nossa ISO. Maravilha! Aqui você escolhe o que você quer, vou deixar como default, tá? Vou manter o que está aqui e vamos embora.
Instalar agora. A gente vai dar um instalar agora. Tem mais um passo ainda. Aqui, ó. Nesse ponto, você vai colocar que você não tem uma chave, tá? Clica aqui nessa instalação. Aí aqui nesse ponto, antes de você continuar, a gente vai abrir um prompt de comando e vai precisar editar o registro do Windows, tá? É onde a gente vai dar o regedit e vai criar as 3 entradas lá. Então, como é que a gente faz para entrar aqui? Aqui ele já está habilitado o prompt de comando. Quem está usando o Mac, óbvio, está usando o Mac, você vai apertar a tecla Shift, a tecla FN de função e o F10. Olha lá, abriu para você. Aí você vai entrar no registro, regedit. Beleza, agora a gente vai entrar aqui, ó, Local Machine, System, Setup. Aqui dentro de Setup a gente vai criar uma chave, que a gente vai chamar, então, New, nova chave de labconfig. Podia ser qualquer outra coisa, tá, gente? Eu só estou seguindo lá o que funcionou comigo, labconfig. Aqui dentro eu já deixei separado no TXT com as chaves que a gente vai precisar entrar. Ó, o que acontece? O Windows ele faz exigências relacionadas ao hardware para que você tenha exatamente aquele hardware. Porém, a Microsoft divulgou exatamente esse bypass que você tem que criar dentro do Windows, dentro do seu registro, caso você não tenha um hardware que atenda aos requisitos que a própria Microsoft te passa. Então, você vai colocar essas 3 chaves aqui lá dentro. Você vai criar 3 registros lá e colocar um valor 1 para todas elas. Então, a primeira chave que você vai criar é o Bypass TPM Check. Então, vamos lá. A gente veio aqui dentro de HK Local Machine, System, Setup e labconfig. Aqui eu vou criar com o botão da direita, New. Eu vou criar uma DWORD 32 bits, tá? Beleza, então eu vou colocar aqui. O que é? Bypass TPM Check. Vamos lá. Bypass, em maiúsculo, TPM Check. Beleza. Vou colocar para ela, dando 2 cliques, o valor 1. Ok. Beleza, ele já atribuiu aqui, ó. Agora eu vou criar a segunda entrada. O segundo bypass, que é o Bypass Security Boot Check. Será que eu vou lembrar? Vamos lá. New, DWORD 32 bits. Vamos lá. Bypass. Esqueci. Security Boot Pass. Security Boot Check. Beleza? Mesma coisa. Vamos colocar o valor 1. Que a gente está ativando esse bypass. Ok, vamos para o terceiro. O terceiro é o Bypass RAM Check. Fazer com que ele execute também a parte de check de memória RAM. Bypass RAM Check. Opa, espera aí. Faltou aqui. Vamos renomear aqui rapidinho. Bypass RAM Check. Tá, vamos colocar também o valor 1. Bom, em tese, era só isso que tínhamos que fazer. Eu vi gente colocando também Bypass CPU Check. No meu caso eu não precisei, a partir daqui já funcionou. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu fecho tudo, fecho aqui e continuo. Vamos ver se funciona. Opa, já passou aqui, ó. Vamos lá. Aceito, né? Dou um accept, aqui é o contrato de licença. Aqui eu escolho uma instalação, uma custom. Aqui é a parte de particionamento, tá, gente? Isso aqui, eu dou um apply e ele vai começar a fazer a instalação a partir de agora. Ó, começa a copiar os arquivos, né? E vai embora. Daqui para frente ele já é uma instalação normal. Se você não fizer esses passos, você vai tomar erro de... Ele vai ignorar a tua controladora de disco, ele não vai entender a tua controladora SATA, ele não vai ler a tua ISO, você vai tomar um montão de erro relacionado a driver. Eu penei muito nisso, porque eu tinha ignorado alguns passos iniciais. Quando você entra lá no arquivo da ISO, no arquivo de configuração da máquina virtual que você criou,
e você não altera aquele parâmetro lá do other system operation, outro sistema operacional. Você precisa alterar aquele parâmetro para que funcione. Daqui a pouco a gente volta quando tiver instalado. Bom, instalou, agora a máquina virtual vai rebootar e vamos deixar ela subir sozinha. Eu vou adiantar aqui, vamos lá, Restart Now. Agora é um processo de máquina rebutando normal, tá, gente? Ele já não vai pedir mais aquele espaço, porque eu ignorei lá o driver a placa de rede, eu excluí as placas de rede e ele já vai subir o meu Windows tranquilamente, tá? Já começa a carregar aí, sem problema nenhum, tá iniciando o serviço e vamos embora. Tá aí, pessoal, tá aí, instaladinho, prontinho, agora é só ser feliz. Aí é uma configuração normal, você escolhe o que você quer, é uma instalação normal de Windows, tá? O importante aqui já está instalado. Galera, tem um último detalhe. Quando o Windows sobe, ele sobe sem interface de rede, ele sobe sem placa de rede. Então a gente vai precisar de novo abrir o prompt de comando e executar 2 comandos e atribuir um IP interno para essa máquina para que ela possa fazer uma bridge a partir da sua rede e aí sim você ter acesso à rede. Não é fácil não, por isso eu disse que se você precisava seguir todos os passos. Até aqui o Windows está instalado, já está de pé, só que por razões de configuração ele não sobe um IP interno na máquina. Então a gente vai precisar abrir o prompt de comando e fazer os passos de inclusão de um IP na máquina, para você poder ter acesso à rede, ter acesso à internet e ter um Windows trabalhando normalmente. Vamos lá, vamos incluir então as linhas na configuração da placa de rede, colocando lá alguns parâmetros e um endereço IP local para que a gente tenha acesso. Então, de novo, mais uma vez, Shift FN F10. Vamos digitar alguns comandos aqui, tá? São esse cara aqui, ó, bcd edit /debug on. Primeiro deles, vamos lá. Vamos lá então, como eu havia dito, vamos incluir aqui alguns comandos para na configuração da placa de rede para a gente poder ativar a placa de rede. Depois a gente vai dar um boot na máquina, vai desligar o VMware e depois subir ela com a internet direitinho. Vamos lá. bcd edit /debug espaço on. Ok, foi. Segundo passo, vamos incluir essa linha aqui. Será que dá pra gente colar? Eu acho que não dá não. Vamos ver. Aqui não vai dar, ele não vai deixar. Não vai deixar. Tudo bem, vamos lá. bcd edit /db settings dbg settings net host IP 2 pontos. Agora a gente vai setar o IP 10.0.0.1 porta 5555 2 pontos. Vamos ver se está certinho. Ok. Ele vai dar um token pra gente, tá vendo? Dizendo que foi ativado. Ok, só sair e reiniciar a máquina. Bom, nesse caso aqui a gente vai ter que desligar via linha de comando shutdown -S -T e o tempo que eu quero que ela desligue. Eu vou colocar 2 segundos. Será que vai? Vamos ver. Ok, foi. Máquina desligando. Agora eu vou reiniciar, eu vou fechar o VMware. Ok, máquina desligada, eu vou fechar o VMware, vou abrir de novo e vou voltar com ela já prontinha. Vamos lá. VMware reiniciado. Vamos ver se ela sobe, galera. Startup. Vamos lá. Aqui ele pede uma senha porque ele vai habilitar a interface de rede, coisas do Mac. Vamos ver se volta. Carregando, carregando. Carregando. Demora um pouco, né? O vídeo fica bem longo, hein? Sim. Estamos quase lá, hein? Falta pouco agora.
Falta pouquinho. Estamos quase lá, hein? Checking for updates. Será que vai? Vamos lá. Fé, bota fé, hein? Às vezes eu tenho a impressão que cada build daquele tem um comportamento, sabia? Comigo não aconteceu esse checking por update, não. Exatamente porque já tem um tempinho e eu tô usando essa build que já tá meio desatualizada. Vou dar um skip. Não precisei de nada disso aqui, tá? Bom, vocês já podem ver que o Windows já subiu, né, gente? Ele só está finalizando as configurações. Tá aí, ó. Depois de passar pelo credenciamento, estou criando um PIN aqui para poder fechar a instalação. E vamos lá. Criei uma conta para mim, tá? Uma conta de acesso. Nada mais que isso, então eu precisei pular aqui alguns passos, mas só de credenciamento de Windows, tipo de coisa que se você tivesse que fazer também você faria a mesma coisa, criar uma conta ou entrar com uma conta existente, nada além disso. Pronto, bingo, acabou, prontinho, está instalado, gente. Então a gente tem aqueles passos lá de alterar o registro, criar aquela chave, né, e aquelas 3 entradas, e depois adicionar na mão um endereço IP interno, local, exatamente para que a sua máquina tenha rede. Ok, é isso aí, pessoal, terminamos, hein? Terminamos aí finalmente o processo de credenciamento, atualização, e tá aí, tá o Windows aí instaladinho. Agora a parte de licenciamento é com vocês, normal, né? Tá aí, lindo e maravilhoso, pode ver, ó. Uma coisa que eu tinha falado na instalação é sobre isso aqui, ó. O Task Manager, para você ver o consumo de memória dele, ó. Ele já sobe aqui. Já sobe com 2 GB ativado de consumo, tá vendo? Eu botei 4 GB, ele já sobe aí. O Windows já sobe com 50% do consumo de memória, 52%. Então, se você tiver uma máquina física, o seu Mac aí, ou sua máquina que você está instalando, mesmo que não seja uma máquina virtual que a gente criou, se você perguntar, dá para instalar na máquina física com 2 GB o Windows? Não dá. Vai ficar muito ruim. Mesmo a Microsoft fazendo concessões, algumas restrições relacionadas ao hardware, ela mesmo indicou aquele bypass que a gente fez criando as entradas, então não é impossível instalar, só que vai ficar muito ruim se você fizer uma instalação com uma máquina física de 2 GB. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado, levou um pouquinho de tempo, eu tive algumas, como eu estou fazendo aqui em tempo real, é claro que essa gravação tem alguns cortes, mas o único passo que eu não tive na minha instalação foi o credenciamento do meu usuário. Então eu criei rapidinho um usuário aqui para mostrar para vocês, mas é só você pegar o usuário de vocês, quem vai realmente utilizar o Windows. Essa máquina para mim é uma máquina de estudo, uma máquina que eventualmente eu vou usar, eu trabalho com Linux e com o macOS, mas eu fiz esse vídeo para vocês que eu acho que era justo fazer depois daquele vídeo anterior. Tá bom? Se gostou, deixa aquele like, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser útil. Tá bom, gente? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau!